Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a nossa aula de História, nós vamos falar sobre o Brasil Independente, a unidade 4, o capítulo 1, a Corte Portuguesa no Brasil, e o capítulo 2, o processo de independência. Bem, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França, ele declarou guerra à Inglaterra e proibiu que qualquer país fizesse comércio com os ingleses. Então, os portugueses, que eram parceiros comerciais dos ingleses, não respeitaram as ordens de Napoleão. E antes de sofrer qualquer invasões ou represálias pelas tropas francesas, o príncipe regente Dom João e toda a família real decidiram deixar Portugal e vir para o Brasil, em 1808. Aí nós temos uma imagem de Napoleão Bonaparte. O príncipe regente, Dom João, como eu falei, e toda a família real decidiram deixar Portugal e vir para o Brasil em 1808, certo? Eles desembarcaram em Salvador e, em seguida, eles foram morar no Rio de Janeiro. Bem, dentre as mudanças feitas por Dom Pedro ao chegar ao Brasil, ele fez a abertura dos portos às nações amigas, no caso a Inglaterra, e a realização e várias realizações, dentre elas a criação do Banco do Brasil, o Jardim Botânico, o Teatro Real, a Imprensa Régia e a Escola Médica. A fundação do Jardim Botânico foi em 1808. O processo de independência. Em 1821, o monarca Dom João VI volta para Portugal. Bem, Dom João ele volta para Portugal como rei em 1821, mesmo que contra sua vontade. E a partir dele, ele deixa Dom Pedro, seu filho, como substituto. Como tem aí, Dom Pedro fica no Brasil como príncipe regente. Com isso, ele podia manter o novo reino sob seu domínio, já que seu filho era alguém confiável no sentido de que tomaria as decisões separatistas, ou seja, para separar o Brasil do domínio de Portugal. Não foi fácil para Dom Pedro interagir com a realidade que ele encontrou no Brasil, pois a partir do momento que seu pai voltou, Dom João VI, para Portugal, as dificuldades foram inúmeras, mas a principal foi a condição financeira que o Brasil estava, devido ao fato de Dom Pedro ter esvaziado os cofres brasileiros quando partiu. Bem, já em Portugal, com a presença de Dom Pedro VI, a corte portuguesa dava início ao processo que eles buscavam retransformar o Brasil, que era um reino e colônia permanente a Portugal. Fez parte desse processo o decreto da colônia portuguesa, que previa que todas as províncias brasileiras seriam independentes, ou seja, era como se cada província fosse um país, um território distinto dos demais a seu redor. Com isso, Dom Pedro ele passaria de príncipe regente ao posto de simples governador do Rio de Janeiro. Então, mais tarde, foi ordenado a Dom Pedro que ele voltasse para Portugal para finalizar os estudos e, posteriormente, ocupar o lugar de direito em Portugal, ou seja, o trono do seu pai. Diante disso, Dom Pedro ele adotou um comportamento inesperado. Ele hesitou. Ele acabou batendo de frente com as ordens recebidas. Tal fato gerou um sentimento bastante peculiar entre os patriotas, o que levou ao início um movimento que Dom Pedro insistiu em descartar as ordens vindas de Portugal e ele permaneceu no Brasil. Com o passar do tempo, pode-se dizer que Dom Pedro permaneceu hesitando, mas com receio de proceder de tal forma, mas depois ele aderiu de forma efetiva ao movimento patriota, que se manifestou claramente como sendo contrário às ordens que a coroa portuguesa mandava. Diante disso, como ele falou a seguinte frase, que ficou conhecida como o Dia do Fico: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essas palavras ficaram historicamente conhecidas e foram registradas na carta que Dom Pedro enviou para seu pai, Dom João VI, no dia 9 de janeiro de 1822, dia que ficou conhecido como Dia do Fico, referência ao momento histórico em que o príncipe regente Dom Pedro I, decifrou o país
após pedir um pedido da população para que ele não fosse embora. Diante disso, a corte portuguesa ainda tentou levar Dom Pedro à força para Portugal, encaminhando esquadras ao Brasil, a qual foi obrigado a regressar pelo mesmo. Então, várias tentativas foram feitas, mas nenhuma com êxito. Então, em 1822, foi lançado um manifesto apoiando a independência do Brasil pelo próprio Dom Pedro. E nesse contexto, Dom Pedro ele tomou a iniciativa no dia 7 de setembro de 1822, após receber despachos de Portugal com decretos e cartas de João Bonifácio. Dom Pedro teve a seguinte fala, às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. E assim foi declarada a independência do Brasil. Dom Pedro foi aclamado como imperador, recebido em São Paulo com muita euforia. Foi cantado também o hino da independência, a qual foi composta por ele. E aí, como ficou o Brasil após a independência? A independência ela não trouxe grandes mudanças para a vida da maioria da população, que era formada por escravizados e pessoas livres, pobres. Os africanos escravizados e seus descendentes, eles permaneceram sendo responsáveis pela maioria dos trabalhos pesados no Brasil. O que mudou e o que permaneceu na estrutura social do Brasil. Se vocês compararem a data da foto e a da proclamação da independência, vocês vão ver que essa imagem é de 1885 e a proclamação foi em 1822. Essa mesma imagem, ela está no livro de vocês. Então, mesmo com a proclamação da independência, os escravos eles continuaram sendo a principal força de trabalho no Brasil e a política nacional se manteve atrelada aos interesses de outros países, com a economia baseada em monocultura para exploração, ou seja, o cultivo de um único produto para ser vendido ao exterior permaneceu. A principal atividade econômica do Brasil, da economia nacional, era exportar. A independência estabeleceu um rompimento político de subjugação do Brasil a Portugal, mas o Brasil ele ainda continuou com relações comerciais desiguais com a Inglaterra. Então é fato, é notório, que a independência ela não trouxe grandes mudanças para a vida da maioria da população, como eu já tinha falado, que era formada em sua maioria por escravizados e pessoas livres. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, fala comigo na próxima aula ou me manda um e-mail. Tchau, tchau. Até a próxima aula.